Olá, eu sou a Carol Souza e hoje eu vou falar sobre uma das coisas que incomodam demais os profissionais que trabalham com beleza, sobrancelha, até estética. Todos os profissionais que trabalham com clientes sofrem bastante com o seguinte problema: a cliente que marca e não aparece, ou a cliente que marca e simplesmente não avisa ou desmarca em cima da hora e você fica lá esperando, não consegue por outra pessoa e acaba perdendo seu tempo e não faz o atendimento. O que acontece? Na verdade, o que a maioria das pessoas pensam quando isso começa a acontecer? Muitos profissionais acham que o problema disso é a cliente, ou seja, é a cliente que não tem responsabilidade, a cliente que não tem compromisso, a cliente que nem lembrou de você, ou que tem umas que acreditam que realmente acabam surgindo um compromisso para elas e por isso que ela não veio, e acham que o problema está ali na cliente, quando na verdade o problema não é na sua cliente. O problema pode estar, muito provavelmente, pela minha experiência, acredito que esteja em você, na sua comunicação com a cliente. E aí você deve estar se pensando, tá, mas se o problema não sou eu, como que eu sei disso, né? Como que você sabe que o problema não está na cliente se você não conhece a minha cliente? Eu já trabalho com isso já faz um bom tempo e no começo ali era realmente assim: o cliente marcava o horário, aí chegava um dia antes, ela falava assim: me surgiu um compromisso, me surgiu um imprevisto, eu não vou poder ir. Aí eu tentava remarcar ela para outro dia, ela falava assim: eu vou ver, te retorno e tal. E isso começou a se tornar muito recorrente. Eu observei que isso não era um problema, um fato isolado, realmente um imprevisto da cliente. Eu comecei a observar que isso estava acontecendo com mais frequência e, além disso, isso estava me deixando desmotivada, isso estava me deixando chateada. Eu percebia que cada vez que a cliente não vinha, então eu perdia o horário que eu ia, enfim, isso acabava me deixando muito frustrada. E aí eu encontrei uma maneira de superar esse obstáculo ajustando a minha comunicação, ou seja, a forma como eu abordava a cliente, ou até mesmo conforme eu me comunicava com a cliente ali nos primeiros momentos, quando ela me ligava ou quando ela mandava um WhatsApp, nesse primeiro contato aí, eu fui ajustando a minha forma de comunicação e dessa forma eu comecei a ver que as clientes deixaram de simplesmente me ignorar ou simplesmente não aparecer ou de me deixar na mão e começaram a cumprir mais o horário. Então, quando eu ajustei a minha comunicação, isso começou a acontecer. E aí você pode estar pensando: mas isso acaba acontecendo com todo mundo, Carol, todo mundo que eu conheço isso acontece. Para e pensa um pouquinho. Um médico, você vê a agenda de um médico vazia? O médico parado lá no consultório dele, porque a cliente não apareceu, porque o paciente não veio, ou porque o paciente desmarcou em cima da hora? Não. Dificilmente um médico, um dentista, um psicólogo, eles ficam ali com a agenda parada, sozinhos, sem atendimento, porque o paciente simplesmente não apareceu. Isso acontece porque o que motiva as pessoas a irem até um médico é a dor, ou até um psicólogo, ou até um dentista. É uma dor que a pessoa está sentindo. Dor não precisa ser necessariamente física, mas alguma coisa ali, um problema que ela tenha, está motivando ela a procurar esse profissional. Essa motivação, ela é tão intensa que ela não ignora aquele profissional. Então, às vezes tem pessoas que marcam o médico para daí 2, 3 meses, 6 meses, e ela lembra daquela data. Por quê? Porque ela é mais comprometida com ele do que você? Não, porque ela está sendo movida por aquela dor. E no nosso caso, como esteticista, design de sobrancelha, com a nossa profissão ali trabalhando com mulheres, a gente não move a cliente pela dor. A gente não motiva ela pela dor. A gente motiva ela pelo desejo. Então, assim, no nosso caso, no nosso meio, a gente tem que despertar na cliente o desejo, não só de ligar e mandar mensagem, que isso já é um primeiro manifesto, mas o desejo de que depois disso ela realmente venha até o seu espaço, vá até você e cumpra aquilo que ela agendou. Se você não conseguiu despertar isso nela, muito provavelmente ela não vai.
Uma outra coisa que você deve estar pensando, mas eu sou muito educada com a cliente, eu sou bem gentil, atendo super bem e tal, isso não é motivo. Ser educada, ser gentil, grava bem isso, entenda bem isso. Ser educada, ser gentil, ser simpática, isso não é um diferencial. Isso não desperta desejo de ninguém. Isso é o básico que a cliente espera de qualquer pessoa que ela vá procurar. É claro que isso não acontece com todo mundo, mas é o básico. Então isso não faz com que a cliente deseje o seu trabalho. Isso é obrigação, só que não é o suficiente para despertar isso na cliente. Se ela foi até você e ela não chegou a concluir lá e ir até, se ela te ligou, mandou mensagem, ela não chegou a ir lá no teu espaço, é porque ela não teve desejo suficiente para ir até lá. Uma vez que a gente não lida com a dor, a gente lida com o desejo. E aí, nesses casos, quando você marca uma cliente, ela não aparece, e aí você fica lá na mão, esperando ela, fica com raiva. A maioria das pessoas ainda tendem a fazer alguma coisa que acaba colocando água, literalmente água naquela possível cliente, naquela pessoa. Que é o quê? Ficar ligando e mandando mensagem. Gente, depois que a cliente não veio até você, que ela não marcou o horário, ela simplesmente não apareceu, não respondeu a tua mensagem ou não atendeu a tua ligação, não é você ficar ali mandando um áudio para ela ou você ficar ligando insistentemente para ela que vai fazer com que ela mude de ideia. Isso no máximo vai apagar assim a tua raiva, vai aliviar a tua raiva, mas isso não vai trazer essa cliente para até você. E pode ser que aquela cliente ainda pegue um ranço e fale mal de você para outras pessoas sem até conhecer o teu trabalho. Então, uma das coisas que eu vejo que as pessoas fazem muito errado é ainda, depois que a cliente não veio, que ela não apareceu, ela não te deu nem a satisfação, você ainda fica ligando para ela. Lembra de quando a gente começa a namorar, começa um relacionamento ali com uma pessoa? Se você começa ali o relacionamento, você fica ali, ligando toda hora, mandando mensagem, correndo atrás do cara, ele tende a ir perdendo cada vez mais o interesse. E aquela coisa, né, de que quanto mais difícil, melhor. E não é que precise ser difícil, mas ele precisa haver aí uma conquista. E essa conquista não é só você e a cliente. Essa conquista, ela tem que acontecer também da cliente com você. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando, mas é você saber que você conquista a cliente e que você desperta nela o desejo a ponto dela achar que ela precisa conquistar você. E quando ela te conquista, quando ela quer te conquistar como profissional, ela vai chegar no horário, ela vai cumprir com o que ela falou. Se ela não puder avisar porque, sei lá, aconteceu alguma coisa séria de verdade, ela vai te mandar mensagem: fulana, me desculpa, mas eu tive um problema aqui, você pode marcar o meu horário para amanhã? Ela vai fazer isso porque ela também está com consideração com você e quer te conquistar. E isso tudo é movido pelo desejo. E como eu falei, o desejo ele não é despertado pela simpatia ou pelo bom entendimento. O desejo ele tem ali um buraco mais embaixo. E aí você deve estar pensando: Carol, se eu atendo bem, não é suficiente. Se eu fazer um bom serviço não é suficiente, como então que eu poderia despertar numa cliente desejo a ponto dela querer também me conquistar, né? A gente tá realmente, quando a gente começa a trabalhar com pessoas, a gente tá ali no jogo da conquista, né? Independente, quando a gente se relaciona com pessoas, seja no namoro, seja com um funcionário, seja com um marido, seja com quem for, a gente tá ali no relacionamento da conquista, no jogo da conquista. Então eu conquisto você, você me conquista e a gente vive bem. Se uma das pessoas estiverem desinteressadas, isso não vai acontecer. Então muitas vezes muitas vezes que eu falo, gente, é tipo 99% das vezes que a cliente não vem até você é porque ela não tá afim de você. Alguma coisa não deixou você interessante para ela.
E aí você deve estar pensando, tá, mas se isso não é suficiente, como é que eu desperto o desejo na cliente? Como é que eu vou fazer com que a cliente queira me conquistar? Se eu não conversei pessoalmente, se ela não veio até a mim ainda, se ela não conheceu o meu espaço que eu preparei aqui com tanto carinho para poder servir ela bem. Como é que eu vou conquistar essa pessoa só pelo telefone ou só pelo WhatsApp? Anota aí que agora eu vou explicar para você. Se você tá com esse problema de agenda vazia, de cliente que marca e não aparece, se você tá desmotivada, querendo desistir da profissão, se você já não sabe mais o que fazer com a cliente, porque você chega lá, você trata ela super bem e tal, mas você não consegue trazer novas pessoas, anota essas dicas que eu vou te passar aqui agora nesse vídeo, que eles podem realmente virar a chave da tua profissão e fazer com que de agenda vazia você passe de uma hora para outra ter agenda cheia. E por que isso que eu vou falar para vocês é tão importante? Voltando a falar do jogo da conquista. Quando uma pessoa está interessada em você, ela mais do que isso, ela quer que outras pessoas também se apaixonem por você. Ou seja, se eu quero fazer, se eu gosto ali de fazer, eu quero fazer naquele lugar, eu além de ir fazer, eu vou levar outras pessoas comigo. Eu vou falar para outras pessoas, eu vou vender aquela pessoa ali para poder essas minhas amigas, essas pessoas que eu convivo também quererem ir. Então quando a gente começa a despertar o desejo da cliente, ela dispara esse desejo para as pessoas que estão ao redor dela. Que nem, por exemplo, quando você começa a namorar uma pessoa e você se apaixona por ela, todo mundo que você encontra, suas amigas, sua família, você começa a falar daquela pessoa. Nossa, porque fulano de tal, ele é assim, ele é assado, ele me faz feliz. Você vende aquele teu namorado, aquele teu paquera para as outras pessoas. E assim também é com a cliente. Assim é no nosso jogo da conquista. A gente vende para a cliente quer, né, vender pra gente a pessoa dela, e ela vende o nosso serviço, esse desejo para outras pessoas também. E isso vira um jogo, faz com que às vezes numa agenda completamente vazia e você tá parada sem ninguém, você começa a ter ali uma pessoa te procurando. E eu diagnostiquei isso, assim, experiência própria. Até hoje eu tenho aqui clientes que vêm ela e a família, a cunhada, a sogra, a irmã, vem a família toda. E é justamente por isso, porque todas elas se apaixonaram e aí uma foi vendendo para outra o desejo e faz com que elas venham. E agora eu vou ensinar você, se você quer despertar esse desejo na cliente para ter sua agenda cheia, para ter mais clientes junto de você, eu vou ensinar como é que vocês vão fazer isso passo a passo. E é muito importante você entender como que funciona para aplicar no seu dia a dia, que isso é bem prático, tá? Para você aplicar no seu dia a dia, na sua comunicação, e você vai ver que com essas dicas você vai virar um jogo. Então vamos lá? Vamos começar. Papel e caneta, e vamos começar a falar então de como que você vai despertar o desejo da cliente. Primeira coisa, as clientes tendem a procurar a gente hoje em dia pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, a comunicação ela é muito fria, ela é interpretada de várias maneiras. Por quê? Porque se você está escrevendo ali, dependendo do que você escreve, a cliente pode ler com um tom ou pode ler com outro. Então, sempre que você for responder uma mensagem para uma cliente pelo WhatsApp, pergunte para ela se você pode mandar por áudio. Evite de responder a cliente por texto, porque às vezes uma forma que você escreveu, você já passou uma impressão que você não queria para a cliente. Então, ela te mandou um oi, bom dia, você já fala para ela assim, oi, tudo bem? Posso te mandar por áudio? Se ela liberar, vamos começar essa conversa por áudio. Se ela te ligar, se ela for por ligação, melhor ainda. E por que isso é tão importante? Porque além de mudar a entonação da conversa, ou seja, você conseguir colocar a sua entonação ali na conversa, você ainda vai, quando você está falando, você consegue colocar um sorriso na sua voz. Então você consegue passar a impressão que você quer realmente. E quando você escreve ali, oi, tudo bem, tal, você pode ser interpretado de uma maneira errada. Então, primeira coisa, vamos falar com a cliente por áudio, por mensagem de voz, tá? Não necessariamente precisa ligar, porque pode ser que às vezes ela não
possa receber ligação ou não goste de receber ligação, mas o áudio tá aí para ajudar a gente e muito. E aí depois que você, né, começou a falar com ela ali por áudio, que ela topou falar com você ali por áudio, e por que é importante pedir autorização para cliente? Porque às vezes ela não pode receber um áudio, ou ela tá no trabalho, ou sei lá, ou ela não gosta, então assim, peça autorização sempre, tá? Depois que ela topou conversar com você por áudio, e ela quis ali com você saber do teu horário, ela veio por algum motivo, ou ela viu a tua publicação, ou alguém que comentou alguma coisa sobre você, enfim, ela veio ali pra você pra saber sobre o teu serviço. Quando você for falar do seu serviço com a cliente, você nunca vai falar do que você faz, nem de como você faz. Você vai falar pra cliente o que você entrega. Como assim, Carol? Como que eu vou falar pra ela como eu entrego? Ah, ela vai querer falar assim, você faz sobrancelha? Sim, eu faço sobrancelha. E mais do que isso, eu consigo alinhar a sobrancelha, eu consigo deixar a sua sobrancelha mais bonita, eu consigo deixar o design, eu consigo... Então, o que você consegue entregar pra ela? E isso aí é com você. Qual que é o teu diferencial na hora que você tá falando ali? Porque isso vai fazer com que ela deseje o seu serviço. Aí sim você tem um diferencial. Não é só no oi, tudo bem, bom dia. É em você apresentar o seu serviço. Apresentou o seu serviço, ela perguntou, falou pra você que ela quer marcar um horário, a primeira pergunta pra você que você vai fazer pra ela é: qual é a sua disponibilidade? Aí você deve estar se perguntando, Carol, mas pra que eu vou perguntar a disponibilidade dela se eu tenho aqui a minha agenda vazia? Como eu falei pra você, eu não tenho cliente, eu tô começando agora. Ou o negócio não tá indo bem, eu não tenho cliente, pra que eu vou perguntar a disponibilidade dela? É porque é aí que tá a chave do jogo. A cliente, ela não precisa saber que você tá sem cliente, que você tá com a agenda vazia. Aliás, ela não deve saber que você tá com a agenda vazia. Ela não pode saber disso. Ela tem que pensar justamente ao contrário. E se a cliente sacar que você tá com a agenda vazia, ponto negativo. Então você pergunta pra ela qual que é a tua disponibilidade. E aí ela muito provavelmente vai falar, eu só posso depois das 6, ou eu posso qualquer horário, eu tô de férias. Ela vai falar qual que é a disponibilidade dela. Uma vez que ela falou qual que é a disponibilidade dela, aí é que tá a coisa. Você vai pegar a sua agenda, você vai ver ali um horário dentro daquela disponibilidade que ela te falou e vai dar uma opção pra ela. Uma opção só. Aí você vai falar assim, mas por que eu vou dar uma opção só? É pelo mesmo motivo, a cliente não pode saber que a tua agenda tá vazia. E aí você fala pra ela da seguinte maneira, fulana, eu ainda tenho esse último horário às 6h30. Pode ser pra você? Posso reservar pra você? Quando você falar isso pra cliente, você apresentou o teu trabalho e já despertou interesse nela, e você falou pra ela que você tem um último horário, isso é humano, isso é instintivo, isso desperta um gatilho na nossa cabeça de que essa pessoa é boa e essa pessoa é procurada. Logo, você conseguiu despertar o desejo nela. Daí, você só vai concretizar isso que você já despertou. E aí, como é que você vai fazer? Depois que você pegou, ela falou, não, beleza, pode ser, esse horário ficou perfeito, você agendou ela ficou feliz, ela já percebeu que você não tá aí à disposição dela. Olha só como tudo é o jogo da conquista, que nem eu falei lá no começo do vídeo, é o jogo da conquista. Então ela já viu que você tá ali, apresentou o trabalho pra ela, foi prestativa, foi simpática, mostrou pra ela que a tua agenda não tá vazia, que seja que você não tá parada. Você vai fazer mais uma coisa, você vai colocar, se possível, se você tiver uma outra cliente pra atender, coloquem uma em seguidinha da outra, pra que de preferência elas se encontrem quando tiver saído, não pra acumular, tá? Não para ficar ali uma esperando, não para deixar ninguém esperando, mas para que elas se encontrem entre uma cliente e outra. E assim, essa percepção que ela teve de que a tua agenda não estava vazia, de que você não estava sem cliente, ela vai se concretizar, ela vai se comprovar. Então, quando ela chega e tem uma cliente saindo, e aí ela sai e tem uma outra cliente chegando, ela vai confirmar, caramba, ela é boa mesmo, hein, ó, movimentada. E elas falam isso para as outras pessoas. Elas vendem isso para outras pessoas, elas costumam dizer assim, mas fulana lá, você tem que agendar com antecedência, porque ela tá sem horário.
É isso que acontece quando você desperta o desejo na cliente. Ela começa a ter essa percepção, ela começa a desejar você e ela começa a vender isso para outras pessoas. E aí, se porventura, né, eu vou deixar aí uma diquinha extra, se porventura ela ainda chegar para você, né, e falar, ô fulana, eu precisava trocar meu horário que não vai dar para eu ir. Não me vá matar o desejo da cliente falando que pode escolher o seu próprio horário. Você vai fazer da seguinte forma: quando a cliente chegar para você e falar, eu preciso trocar o meu horário, você vai falar para ela o seguinte: esse horário que você quer, eu não tenho ele disponível, mas me dá um minutinho que eu vou ver se eu consigo trocar. Gente, com isso a cliente vai ficar te esperando, desejando que você consiga uma troca de horário. Isso faz muita diferença. Se você levar isso que eu tô falando pra vocês, essas dicas à risca, vocês vão perceber que isso vai fazer toda a diferença. Que isso vai fazer com que a cliente deixe de te deixar na mão e passe a estar lá presente no atendimento, no horário que tá marcado. Então aí, você fala pra ela, você passa tipo meia hora, não vai me esquecer, mas passa meia hora, você retorna pra ela e fala assim: fulana, eu consegui trocar o horário pra você, pode vir no horário lá que ela pediu. Gente, ela não vai te deixar na mão. Por quê? Porque ela viu que você fez um esforço na tua agenda que já é cheia para que você consiga trocar ela. E isso vai fazer toda a diferença. Então, se for possível, coloque sempre as clientes. Às vezes tinha dia, quando eu comecei, que eu tinha lá ninguém, e aí eu colocava uma cliente e colocava outra em seguida. Então, na hora de eu dar a opção para a cliente, eu já dava aquele horário em seguida, porque eu sabia que ia ter essa coincidência de uma se encontrar com a outra, uma se vê, e aí eu disparo esse gatilho de ela realmente desejada com as duas. Isso é, assim, infalível, infalível. Então, pegue essas dicas, coloque em prática, desde falar com a cliente por áudio para ela conseguir entender a tua entonação. Explica o que você faz, não explica o que você faz, explica o que você entrega para a cliente. Isso depois a gente pode até abordar numa outra live para eu poder explicar melhor como você entrega para a cliente o que ela quer e não o que você faz. Pergunta para a cliente qual é a disponibilidade e dê uma opção só para a cliente dentro da sua disponibilidade. Não vai me deixar ela à vontade, dê uma opção só. Coloque ela, se possível, junto, num horário bem próximo ao da outra pessoa, para que elas se esbarrem na saída ou na chegada. E, caso ela precise fazer a troca do horário, sempre fale para ela que você vai ver a disponibilidade de trocar a cliente e que você já retorna para ela. Com essas dicas, eu tenho certeza de que você vai, se você estiver fazendo um trabalho legal, se você estiver cuidando de todo o resto que envolve um bom atendimento, você vai conseguir fazer com que a sua agenda dispare de cliente, que ela traga mais pessoas para o teu trabalho, para o teu atendimento, para a tua clínica, e que você comece a realmente ser reconhecida como uma profissional. Então, pega essas dicas, coloca em prática e depois me conta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários, me fala como é que foi a transformação da sua agenda. Se tiver mais algum pedido de ajuda, alguma coisa que eu possa ajudar você, deixa aqui também no comentário qual que está sendo a tua dificuldade aí com o teu atendimento, em que ponto aí que você está sentindo mais dificuldade, deixa aqui também que eu, assim que possível, eu vou fazer outros vídeos para poder ajudar vocês. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima!